É muito bom ter a sua presença na última noite de transmissões da Semana do Espírito de Profecia. E olha, antes de qualquer coisa, eu queria já te agradecer. Você que acompanhou a gente ao longo de toda essa semana, eu tenho certeza que você foi muito abençoado, que você recebeu muita informação importante e útil para a sua vida, e isso certamente vai fazer a diferença na sua vida cristã, no seu ministério, na sua atuação na igreja. Bem, eu estou junto com meu amigo, pastor Vinícius Mendes de Oliveira. Foi muito bom a gente fazer esse percurso, essa jornada mais uma vez, pelo segundo ano, né? Que semana especial, pastor Tonetti. Que privilégio contar com a sua presença ao longo dessa semana também, que acompanhou cada dia de pregações da Palavra de Deus e refletiu sobre esse dom tão especial que Deus deu à sua igreja, que é o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Você sabe que existe muita fake news, muita crítica indevida sobre o ministério de Ellen White. E eu apresento a vocês um clássico lançado pela Igreja Adventista para responder de maneira consistente, coerente, profunda e sólida as principais críticas que os escritos de Ellen White têm recebido ao longo do tempo. Ellen White e seus críticos é exatamente isso, um material que vai se aprofundar nessas críticas e dar respostas realmente convincentes. É verdade, muito bom. E além disso, nós temos falado a cada noite aqui também a respeito das ferramentas que nós temos na internet, disponíveis gratuitamente para as pessoas, né? E você que está em casa nos acompanhando, não custa a gente lembrar aqui, talvez você ainda não tenha acessado, você não conheça plataformas como a egwritings.org, que é um site que já conta com um aplicativo também que reúne todos os escritos, pastor Vinícius, de Ellen White, em diversos idiomas. Cartas, manuscritos, publicações de Ellen White feitas naquela época. É uma ferramenta muito rica para pesquisa, né? Então vale a pena você acessar. Eu falei o endereço aqui rapidamente, mas está aparecendo na sua tela aí também. Além disso, nós temos um outro site que é mantido pela própria Casa Publicadora Brasileira, e ali você vai encontrar também livros de Ellen White, vários textos dela, igualmente gratuitos, né, para serem acessados por você, por sua família. Então, há muitos recursos hoje disponíveis, além dos livros, né, que nós temos apresentado aqui. Muito bem. Quero convidar vocês nesse momento para começarmos nosso programa de hoje, a fazermos uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse programa tão especial. Onde você está, se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra e pelo privilégio que nós temos de estudá-la. Nesse momento pedimos a Tua bênção para que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós temos uma entrevista especial também que você vai conhecer um pouquinho mais a respeito de novidades da área da literatura, livros que têm saído daqui da Casa Publicadora para abençoar a sua vida. Então, fique ligado. Eu converso aqui com o pastor Fernando Dias, editor dos livros de Ellen White, na Casa Publicadora Brasileira. E, Fernando, você está com um presente aí, eu queria saber que coisa especial você traz para a gente hoje. Tudo bem? Então, nós temos aqui um excelente presente. Deus enviou um grande presente ao mundo, um presente de Natal, que foi o seu Filho, seu divino Filho, Jesus Cristo. E agora nós temos a oportunidade de também apresentar este presente para muita gente, para os nossos amigos, para os nossos familiares, através do livro Jesus, o Melhor Presente. Esse é um clássico, um livro extraordinário, com acabamento de grande qualidade e com certeza será um presente que vai servir para todas as pessoas e com certeza é o melhor presente de todos. Fernando, fala um pouquinho para a gente do conteúdo desse livro, né? O que o leitor terá de diferencial ao adquirir esse livro e ao passar pelas páginas, que tipo de mensagem ele vai descobrir aí? Com certeza, essa é a mensagem do Evangelho, a grande mensagem de Deus para a humanidade. E neste livro, além da linguagem moderna, fácil de ler, tanto para crianças quanto para adultos, com uma letra muito agradável, uma fonte grande, que a gente pode aí com bastante tranquilidade, bastante sentir o que Deus fez
quando nos amou enviando Jesus Cristo a este mundo. Esse livro conta, então, a história de Jesus Cristo desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão, né? Pelo que eu dei uma olhada, esse livro ele é o resumo, assim, os principais capítulos, né, do livro Desejado de Todas as Nações, que é, sem dúvida, Fernando, a biografia mais completa e mais bela que já foi escrita sobre a vida de Cristo, né? E esse livro traz esses insights preciosos desse livro maior, né? Com certeza, é um livro, claro, resumido, mas não por isso não deixa de ser completo. Ele traz toda a vida de Jesus Cristo, mas com bem menos páginas do que esse clássico, Desejado de Todas as Nações, que é um livro que tem aí mais de 500 páginas. Este daqui, bem menos páginas, mas também conteúdo completo, pegando todos os episódios da vida do nosso Salvador. Isso é muito interessante realmente para presentear, por exemplo, pessoas no Natal, né? Às vezes a gente fica pensando, que presente eu vou dar para um amigo, né, que eu gosto muito, mas ele ainda não é cristão e precisa conhecer Jesus, ele precisa de um presente realmente para a vida. Então, eu acho que essa proposta ela é muito interessante, porque, como você disse, ele resume, faz um compacto desse livro maior, que é o Desejado de Todas as Nações, sem tirar os pontos mais importantes, mas ao mesmo tempo entrega um formato, não é, um livro com formato maior, com uma leitura mais agradável, né, que a pessoa se sente mais à vontade, se sente bem ao ler esse livro. Ele tem o acesso à mensagem da salvação. E eu fiquei olhando também, Fernando, fala um pouquinho também sobre o acabamento desse livro, porque a gente está pensando num presente especial para alguém, né? Exatamente. Este livro nós preparamos assim para ele ser realmente um presente de Natal. Não só de Natal, mas principalmente agora no Natal, que é uma época que as pessoas estão mais sensíveis a conhecer quem é Jesus Cristo e a pensar nele. Então nós elaboramos um livro com uma excelente capa dura, um formato mesmo de presente. Exatamente, eu vi que ele tem uma luva, né, que ele vem dentro de uma espécie de um box, né, que realmente é um presente, a pessoa pode tirar, isso fica muito bonito na estante também, fica muito bonito ali na sala, até como um item de decoração, né? Você tem Jesus, o melhor presente, a mensagem dele é revelada aí, isso tudo também numa capa e numa diagramação bonita, confortável, com um nível assim de qualidade muito superior que os nossos leitores realmente merecem, né? Com certeza. Fernando, muito bom receber você aqui, agradeço a sua presença, foram muito úteis as suas informações e eu acredito que nós precisamos mesmo de Jesus, que é o nosso melhor presente. Tá certo, muito obrigado e não deixe de aproveitar essa oportunidade não só de ter Jesus como melhor presente, mas também de presentear Jesus para muita gente. Chegou o momento, meus amigos, mais importante aqui da nossa transmissão. Nessa última live, nós vamos ouvir uma reflexão importante a respeito do último capítulo do livro O Grande Conflito. Como será que a história desse mundo de pecado vai terminar? E quem traz esse tema para a gente hoje é o pastor Felipe Amorim, que é o diretor da Escola Bíblica da Novo Tempo. Então, confere aí que ele tem uma palavra importante que vai falar ao seu coração hoje também. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a essa nossa semana especial sobre o Espírito de Profecia. Você já teve aí sermões ao longo das últimas noites e estamos aqui para encerrar essa semana especial falando sobre o tema do último capítulo do livro Grande Conflito, que se chama O Final e Glorioso Triunfo. O livro Grande Conflito é uma grande bênção, né? Um livro que deve ser lido e espalhado para todas as pessoas. E eu quero compartilhar com vocês aqui o tema bíblico que Ellen White comentou ali no último capítulo, no capítulo 42. E para a gente começar a estudar o tema da Bíblia, eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos. A Tua palavra que é a nossa regra de fé, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos o Teu recado neste momento, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero começar a nossa conversa deste momento fazendo uma pequena retrospectiva a respeito dos últimos momentos da história dessa humanidade, dos últimos momentos da história do pecado. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Você está com sua Bíblia aí? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Tá bom? Nós vamos estudar o Apocalipse 19, 20 e 21, de maneira mais específica o capítulo 20, capítulo 21, mas a gente vai começar pelo capítulo 19 para que a gente possa ter aí uma linha do tempo que nos ajuda a compreender. Porque o capítulo 19 é um capítulo que descreve a volta de Jesus. Aliás, esses capítulos finais de Apocalipse, eles são capítulos que estão em sequência histórica, não é? Você tem no capítulo 19 a volta de Jesus, no capítulo 20 o milênio, né, o início e o fim do milênio, e no capítulo 21 e 22 já a nova terra restaurada, o final de tudo. É uma sequência muito bonita e que traz muita esperança para a gente. E eu quero começar lendo com você Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 11. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É fácil identificar quem é esse cavaleiro, né? O seu nome é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, e o nome é esse aqui, ó: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Esse é o trecho de Apocalipse 19 que descreve aquele momento que nós tanto aguardamos. Eu sei que você aguarda, eu sei que eu aguardo também. Nós queremos o dia da volta de Jesus, esse dia que o grande cavaleiro branco vai rasgar os céus e vai nos encontrar, pela graça de Cristo, salvos. Logo após a volta de Jesus, o evento seguinte é o início do milênio. Tá? Então, na sequência, na linha histórica da escatologia bíblica, nós temos ali a volta de Jesus e, em seguida, começa o milênio. E como é que a Bíblia descreve esse milênio? Vai comigo agora para Apocalipse capítulo 20, tá bom? Nós vamos ler alguns trechos de Apocalipse capítulo 20, começando pelo versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então vamos lá, só para a gente ir construindo aqui a nossa linha de pensamento. Jesus volta e na volta dele acontecem alguns fenômenos. Os salvos que estão vivos continuam vivos. Os salvos que estão mortos ressuscitam para se unir com os salvos vivos e encontrarem-se com Jesus e irem para o céu. Os ímpios, os perdidos que estão vivos, morrem. E os perdidos que estão mortos, continuam mortos. Então, todos os ímpios passarão o milênio inteiro mortos. E por isso a Bíblia diz que Satanás e seus anjos estarão em uma prisão, que a gente pode chamar de prisão circunstancial. Ou seja, Satanás não poderá sair da terra, estará preso à terra, e ele não terá como fazer a sua principal atividade,
que é tentar as pessoas, levar as pessoas ao pecado, porque não terá nenhum ser humano vivo. É isso que descreve a continuação da leitura. Então volta aí para a tua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5 agora dizem assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, está aqui a descrição bíblica do que eu acabei de descrever para vocês, não é? Os salvos, eles vão para o céu e vão reinar com Jesus. E olha que coisa bonita diz aqui no Apocalipse, porque João viu aqueles que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus, já ressuscitados nos céus. Aqueles que foram martirizados, tanto pelo Império Romano quanto pela Igreja Católica na Idade Média, aquilo que o livro Grande Conflito descreve com muito detalhe, não é? Essas pessoas que foram mártires da história do cristianismo, da história do povo de Deus, estarão no céu, reinando com Jesus por 1000 anos, junto comigo e com você, amém? Porque nós seremos salvos pela graça de Deus. Só que a Bíblia também descreve os ímpios ali na terra, mortos, e Satanás preso. Então, isso acontece durante o milênio. E agora eu quero entrar com vocês de maneira específica no tema do capítulo 42 do livro Grande Conflito, que é falando já desse final glorioso, já pós-milênio. Então, nós cremos, baseados no texto bíblico, que o milênio vai acontecer de maneira literal, serão 1000 anos literais, nos quais Satanás estará na terra preso com seus anjos e os salvos reinando com Jesus no céu, no que a gente conhece por juízo comprobatório, né? Nós estaremos lá sabendo por que quem foi salvo e por que quem se perdeu, atestando o que o universo sempre soube, que Jesus Cristo é muito, muito justo. Muito bem, aí vem o fim do milênio, que está descrito ainda em Apocalipse capítulo 20, né? Apocalipse 20 trata de todo esse período do milênio, e eu quero que você volte comigo para a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Leia comigo agora, diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ok? Então, no final dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Satanás então é solto. E por que Satanás é solto? Porque os ímpios ressuscitam, tá bom? Na linha histórica da cronologia bíblica, nós temos então no final do milênio, acabou o milênio, a cidade santa vai descer, então Jesus ressuscita todos os ímpios. Por quê? Porque a primeira morte foi a que eles sofreram. Essa morte é uma morte que todos os seres humanos passam, né? Com exceção daqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Mas a pena para quem permaneceu unido a Satanás, a pena para quem não aceitou Jesus como seu Salvador, é a segunda morte. Essa que os ímpios vão receber depois da segunda ressurreição, lá no milênio. Então, os ímpios são soltos e Satanás, então, ele passa a tentar enganar as pessoas. E no livro Grande Conflito, lá na página 664, tem uma descrição interessante sobre a aparência dos justos, nesse momento, no fim do milênio, e a aparência dos ímpios. Está escrito assim: que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Essa é uma grande diferença física entre aqueles que foram salvos, transformados por Jesus, né? Como diz o apóstolo Paulo, o que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade, o que era mortal se revestiu de imortalidade. Então, os justos estão perfeitos,
com o corpo perfeito transformados pela graça de Jesus. Já os ímpios estão com a mesma aparência com a qual eles morreram. Mas muito bem, a Bíblia continua descrevendo esse momento, porque quando os ímpios ressuscitam, Satanás vai para o seu último engano. E a Bíblia descreve da seguinte maneira. Eu quero ler com você agora Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que a gente entende aqui? E amparado pelos comentários de Ellen White, nós conseguimos ampliar isso. Satanás ele faz o seu último engano, ele lança os seus últimos argumentos e, novamente, segundo a profecia, ele consegue enganar as pessoas. Ele consegue arregimentar todos os grandes líderes militares da história que estão entre os perdidos, para que essas pessoas arregimentem soldados, as pessoas, para tentar invadir a Cidade Santa. E quem faz parte daquela multidão? Eu quero ler para você a página 665 do Grande Conflito, que diz assim: naquela vasta multidão, há muitos que pertenceram à raça de grande longevidade que existiu antes do dilúvio. Homens de estatura elevada e gigantesco intelecto, os quais, entregando-se ao domínio dos anjos caídos, dedicaram toda a sua habilidade e saber à exaltação própria. Olha um perigo, né? O perigo da exaltação própria. Homens cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a lhe idolatrar o gênio, mas cuja crueldade e invenções más, contaminando a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram-no exterminá-los da face da sua criação. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam uma batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao subirem da sepultura, retoma o fio dos seus pensamentos, exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando tombaram. Ou seja, quando os ímpios ressuscitam, esses grandes homens, grandes guerreiros da história da humanidade, eles ressuscitam com a mesma fome de conquista. E Satanás aproveita tudo isso para arregimentar esse exército e tentar invadir a Cidade Santa. Mas, amigos, Satanás já tinha sido derrotado muito tempo antes. Ele já tinha sido derrotado na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está pago. E agora Jesus, na descrição profética, vai dar o pagamento final para Satanás, seus anjos e os ímpios. E aí você volta para a Bíblia comigo, por favor. Vamos reler o versículo 9 de Apocalipse 20 e completando com o versículo 10, que diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E a Bíblia continua, versículos 11 a 14. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, e um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amigos, que coisa interessante aqui, não é? Porque há uma tentativa de invasão da Cidade Santa, mas ao mesmo tempo há uma descrição de Jesus no seu trono como a grande autoridade do universo. E amigos, naquele momento,
todo o universo, não só aqueles que moravam na terra, os salvos e os ímpios, não só os seres humanos, mas todo o universo terá que admitir a justiça de Deus. Você sabe, não é? Todo esse grande conflito começou porque Satanás um dia, um anjo de luz, questionou a justiça de Deus. E agora a justiça de Deus vai ser vindicada, o seu caráter vai ser comprovado como um caráter justo. Aliás, você sabia que o próprio Satanás vai admitir a justiça de Deus? Quero ler para você a página 670 do Grande Conflito. Diz assim: Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu, adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, a paz, a harmonia do céu ser-lhe-iam suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e a justiça de Deus silenciaram agora. A exprobração que se esforçou para lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora, presta atenção, e agora Satanás se curva e confessa a justiça da sua sentença. Olha que coisa impressionante. O próprio inimigo de Deus terá que admitir que Deus é justo. E todos os salvos e todos os perdidos admitirão a mesma coisa: Jesus é justo. Aliás, tem um detalhe no texto bíblico que nós acabamos de ler, Apocalipse 20, 11 a 14, que eu gostaria de destacar com você, porque a Bíblia diz que cada um pagará no lago de fogo e enxofre segundo as suas obras. Amigos, há uma proporcionalidade na punição final, sim. Na página 673, o Grande Conflito diz assim: alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Sim, quem foi um pecador mais voraz, quem teve mais agarrado ao pecado, sofrerá um pouco mais no lago de fogo e enxofre, até que todos sejam destruídos. Logicamente, aquele que demorará mais a ser consumido será o próprio diabo, o grande responsável, o responsável final pelo pecado nesse planeta. E aí, amigos, quando a destruição final acontece, quando pecados e pecadores são destruídos, começa então a eternidade, ou recomeça a eternidade com um universo perfeito. Eu gosto de pensar que, da perspectiva de Deus, aconteceu uma breve pausa de alguns milhares de anos de pecados nesse planeta. Mas depois dessa breve pausa, na perspectiva divina, agora vai recomeçar tudo. E a gente vai para Apocalipse capítulo 21. E eu quero ler com você dos versículos 1 ao versículo 4. Essa leitura enche o meu coração de esperança, enche o meu coração de alegria, e eu espero que encha o seu também. Apocalipse 21, 1 a 4 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, amigos, como eu sonho com esse dia. Como eu sonho com o dia que o mal vai acabar. Né? A gente quer que Jesus volte, mas a gente não sonha apenas com a volta de Jesus, a gente sonha com o cumprimento de toda a profecia do milênio e deste momento que é após o milênio, quando Jesus promete acabar definitivamente com o mal, porque afinal de contas, durante o milênio, o mal ainda existirá, na figura de Satanás e seus anjos presos aqui na terra. Mas aqui ele diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais pranto nem dor. Amigos, a lembrança do mal acabará. Aliás, há apenas uma exceção para isso. Você sabia? Nós teremos uma lembrança do mal por toda a eternidade. E que lembrança é essa? São as marcas de Jesus.
As marcas nas mãos, as marcas no seu lado, lembrando o preço do pecado. E isso me emociona profundamente. Porque, amigos, o nosso Senhor Jesus, que é 100% Deus e 100% humano, perfeito, Ele escolheu, eu não tenho uma palavra melhor para usar, então vou usar essa, tá? Ele escolheu manchar a sua perfeição para nos salvar. E Ele escolheu manter essa mancha, as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, da lança no seu lado. Ele escolheu manter isso para que nós nunca nos esqueçamos o quanto o pecado é ruim, o quanto o pecado é miserável. As marcas de Jesus ficarão por toda a eternidade. Muito bem, mas chega o momento da recriação. E a Bíblia descreve esse momento. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 21, 5 a 7. Diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ah, amigo, que dia maravilhoso, que dia glorioso, o dia em que este planeta será recriado e nós voltaremos ao plano original de Deus, a terra como Ele criou lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. É o grande final, o glorioso final que Deus quer dar para mim e para você. E nós voltaremos a viver numa terra que Isaías descreveu de maneira, com as palavras que ele tinha, mas de uma maneira que já enche o nosso coração. Olha o que diz Isaías 32, 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas, louvor. Isaías 65, 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. E Isaías 11,6 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Que imagem linda! Os animais que hoje são ferozes e perigosos, na nova terra serão mansos, a ponto de uma criancinha brincar com o leão. E aí, amigos, eu não poderia deixar de ler o último parágrafo do livro Grande Conflito, que para mim é uma das poesias mais lindas e que mais me emociona. Página 676, o último parágrafo do Grande Conflito diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Essa vai ser a cena final. Essa é a descrição final de como Deus vai restaurar tudo. Amigos, isso não é ilusão, isso não é ficção, isso é realidade, profecia, palavra de Deus, e vai se cumprir na minha vida e na sua vida se nós nos entregarmos a Cristo de todo o coração. Nós desfrutaremos desse mundo que declara que Deus é amor.
Eu quero destacar 3 lições de tudo isso que nós vimos até agora. E a primeira lição é que há muita riqueza espiritual quando nós unimos o estudo da Bíblia ao apoio do espírito de profecia. Amigos, talvez você já tenha lido o livro Grande Conflito. Se não leu, eu convido você a ler. Que história emocionante, que descrições maravilhosas. E eu convido você a estudar profundamente a Bíblia todos os dias, que é a nossa única regra de fé, com o apoio dos livros de Ellen White. Amigo, há muita bênção ali para você. Há muita bênção espiritual ao estudar esses livros. Não os deixe fechados na sua estante. Abra-os, estude-os, leia-os. Respeite a profecia. A segunda coisa que eu gostaria de falar, diante de tudo que nós vimos, é que o pecado não compensa. O pecado não compensará. Você percebe que os ímpios, os grandes reis, os grandes guerreiros, grandes conquistadores dessa terra, no final, serão destruídos pelo fogo de Deus e nunca mais existirão. Não compensa ficar agarrado ao pecado nesse mundo. E se por acaso eu estou falando para alguém, neste momento, que ainda está agarrado ao pecado, Jesus tem poder para libertar você, se você quiser, se você pedir para Ele. E a última lição que eu quero deixar é: se agarrar à graça de Deus é o melhor que nós podemos fazer nesta vida. Amigos, no capítulo final do Grande Conflito tem uma cena descrita que eu deixei para comentar agora. Porque quando eu estava reestudando esse capítulo, eu parei nessa cena e fiquei sonhando com ela. Lá diz que os salvos, eles vão tirar a coroa da sua cabeça e colocar aos pés de Jesus, reconhecendo que só estarão lá por causa da graça dele. Que tal você se preparar para esse dia? Se preparar para o dia que você receberá de Jesus a sua coroa, mas terá que colocar nos pés dele, reconhecendo que só por ele você foi salvo. A graça, querido, a graça para todos aqueles que quiserem ser salvos, inclusive para você. Você pode orar comigo agora? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, por todas essas cenas maravilhosas descritas através dos teus profetas, Senhor. E nós queremos te pedir, nos dá a tua graça de estarmos prontos para vivermos tudo isso, Senhor. Nós queremos estar salvos e viver eternamente contigo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. É muito bom estudar a Palavra de Deus e a nossa gratidão ao pastor Felipe Amorim por essa excelente mensagem que nos faz pensar na nossa grande esperança quando o universo vai estar pacificado, a glória de Deus vai reinar sobre todos os povos, sobre todas as criaturas e o pecado será definitivamente extirpado. Pecados e pecadores não mais existirão. Foi muito bom, né, pastor Tonetti, ouvir essa última mensagem nessa semana tão especial. Muito bom, muito bom. E vale a pena, inclusive, mesmo que talvez quem está nos assistindo em casa, na igreja, independentemente do lugar, talvez em algum momento parar e reler, se ainda não leu, esse último capítulo do livro Grande Conflito, que é simplesmente emocionante, né? Alguns até decoraram já o último parágrafo ali do relato de Ellen White a respeito, enfim, do mundo pós-pecado, né? O fim do grande conflito. Mas a gente vai ter a oportunidade hoje de conversar um pouco mais com o pastor Felipe Amorim. Ele já está conosco aqui. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por sua reflexão, por sua mensagem aqui tão poderosa. Obrigado, Tonetti, Vinícius. É muito bom estar aqui com vocês. E é muito bom estar com você de casa, né? Você que tem acompanhado aí pelas redes sociais essa semana especial do Espírito de Profecia. Você que esteve conosco nessa última noite. De maneira especial hoje, nós relembramos esses eventos finais que nos lembram que Jesus está muito perto de voltar e em breve a gente vai se encontrar pessoalmente com o nosso Senhor.
Pastor Felipe, eu imagino que você, no seu trabalho de coordenação da Escola Bíblica da Novo Tempo, receba muitas perguntas a respeito de dúvidas sinceras quanto a essa cronologia dos acontecimentos que sucedem à volta de Jesus. Vamos relembrar um pouquinho isso aqui para o nosso público? O que acontece a partir da segunda vinda de Cristo? Esse é um tema muito importante e existem aí no mundo teológico várias teorias diferentes, né? Mas o que a Bíblia diz sobre essa cronologia dos fatos logo após a volta de Jesus, em resumo, é o seguinte: Jesus volta e no ato da sua volta há alguns acontecimentos, né? Você tem os vivos que estão salvos, continuam vivos. Tá bom? Os mortos que estão salvos ressuscitam, se unem a esses salvos vivos e se encontram com Jesus nos céus e vão passar o milênio no céu com Jesus, reinando, segundo o apóstolo Paulo, né? Os ímpios que estão vivos, eles morrem ali no ato da volta de Jesus. E os ímpios que estão mortos, continuam mortos. Então, durante o milênio, que começa logo após a volta de Jesus, os salvos estão vivos no céu, com Jesus, reinando, né, no que a gente chama de juízo comprobatório. Os ímpios estão mortos na terra. E segundo Apocalipse capítulo 20, Satanás e seus anjos estão presos aqui na terra, numa prisão circunstancial, porque eles não poderão sair da terra e na terra não haverá ninguém para eles tentarem, já que os ímpios estão mortos. Então será uma espécie de prisão circunstancial por 1000 anos, né, representando ali o período de cativeiro de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, a Bíblia descreve Apocalipse 20 e também Apocalipse 21, que o juízo comprobatório termina, a cidade santa desce do céu para vir para a terra. Aí há a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, né? A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, lá na volta de Jesus. A segunda ressurreição, ressurreição dos ímpios. Esses ímpios ressuscitam e aí o Apocalipse descreve Satanás fazendo o seu último engano. Ele engana esses ímpios para tentar invadir a cidade santa. Nesse momento, o texto bíblico descreve, desce fogo do céu, consome os pecadores todos, consome Satanás e seus anjos, consome o pecado, purifica a terra e Deus recria a terra. Então a cidade santa se instala sobre a terra com o trono de Deus nela, né? O trono de Deus será agora, seu local será na terra, e aí começa a eternidade, ou eu diria, recomeça a eternidade, com esse pequeno intervalo aí do pecado, mas aí depois desses eventos todos, a terra é recriada, Deus habitará conosco, segundo o Apocalipse, e nós estaremos aí eternamente na presença do nosso Senhor Jesus. Esse é o resumo do que a Bíblia fala sobre os eventos finais. Muito bom, Felipe. A gente claramente percebe na Bíblia uma doutrina dos últimos eventos, que a gente chama de escatologia, e você acabou mencionando alguns pontos que compõem a compreensão adventista da escatologia bíblica, né? Especialmente aí na sua explicação a partir da volta de Jesus, que é o tema do último capítulo do livro O Grande Conflito. Agora, existem escatologias diferentes, ou seja, meios diferentes de perceber o mesmo assunto que a Bíblia trabalha, e interpretações diferentes. A gente louva a Deus porque, além da interpretação bíblica que é suficiente e satisfatória para chegar às conclusões corretas, Deus ainda presenteou a igreja com o dom profético que ajuda a iluminar a nossa compreensão da palavra de Deus e a perceber esse quebra-cabeça se montando e revelando a imagem de Jesus Cristo, voltando em glória para resgatar a igreja, não é isso? É isso mesmo, Vinícius. Veja, se por acaso alguém não tem acesso, por alguma circunstância, aos livros de Ellen White, aos livros do Espírito de Profecia, essa pessoa tem na Bíblia elementos, informações suficientes para entender o plano da redenção, para entender os eventos escatológicos, né, esses eventos do final da história do pecado aqui na Terra. Mas, como você falou, o Espírito de Profecia, os escritos de Ellen White, eles são um presente de Deus para a igreja.
né? E não apenas um presente, mas como um sinal da igreja verdadeira no final dos tempos, né? Você vê isso em Apocalipse 12, Apocalipse 19. O espírito de profecia é um sinal do povo de Deus no final dos tempos. Mas quem não teve ainda oportunidade de ler o espírito de profecia, os escritos de Ellen White, está perdendo bênçãos gigantescas, né? Você vai encontrar textos que vão fazer você meditar profundamente na sua vida espiritual, informações que vão ajudar você a compreender de maneira mais profunda o texto bíblico, porque como a própria Ellen White escreveu, ela é uma luz menor que nos conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. Então, se você tem a oportunidade, não perca essa chance de ler os livros do Espírito de Profecia, porque eles são uma bênção grandiosa para nós. É verdade. Agora, para muita gente, quando nós falamos em Apocalipse, essa palavra pode causar pânico, né? Pode trazer medo pela incompreensão do que realmente vai acontecer. O que dizer a uma pessoa que, quando ouve falar nos eventos finais, sente medo em vez de sentir esperança? Veja, a palavra Apocalipse, ela tomou uma conotação que causa medo nas pessoas, né? As pessoas dizem assim, não, isso é o Apocalipse quando tem uma situação caótica, né? Mas a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Aliás, no começo do livro do Apocalipse, João fala, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, a gente não precisa ter medo dos eventos finais. E eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Só tem medo dos eventos finais quem não entendeu a graça de Cristo, quem não conhece a graça de Cristo. Porque quem estuda a Bíblia, conhece a graça de Cristo, sabe que Jesus, nesse momento, está no santuário celestial, no Santo dos Santos, intercedendo por cada um de nós, atribuindo a sua justiça a todos aqueles que aceitarem a sua justiça. Quem sabe dessas coisas não tem medo dos eventos finais. Pelo contrário, espera ansiosamente que esses eventos aconteçam logo, porque eles são a evidência de que nós estamos próximos do encontro com o nosso Senhor Jesus. Então, se por acaso você tem medo dos eventos finais, estude mais o Apocalipse, leia o livro O Grande Conflito e você vai perceber que não precisa ter medo. Pelo contrário, você vai ter alegria e vai ficar ansiosa para que esses eventos aconteçam logo e a gente se encontre com Jesus. Agora, Felipe, a gente precisa pensar num ponto que é muito importante, que envolve vida eterna ou morte eterna, né? Existem muitas interpretações, como a gente conversou na pergunta anterior, sobre essa questão dos eventos finais. Eu te pergunto, o que a Bíblia tem a dizer sobre a condição das pessoas após a volta de Jesus e após o milênio? Existe condição de alguém decidir se vai se salvar ou se vai se perder após a volta de Cristo o milênio? Ou essa decisão precisa ser antecipada? Veja, essa é uma doutrina que circula aí pelo mundo cristão, né? De que durante o milênio as pessoas ainda terão oportunidade de se arrependerem e tal. Mas essa informação não é bíblica, né? O texto bíblico é muito claro que quando diz que quando Jesus voltar, a situação de todos os seres humanos já estará decidida. Jesus está nesse momento no santuário celestial, fazendo o juízo investigativo, julgando um por um dos seres humanos, desde Adão até o último vivo antes da sua volta. E quando Jesus sair do santuário celestial, já não tem mais condições de alguém se arrepender e entregar a vida a Ele e ser salvo. Então, essa história de que durante o milênio, depois da volta de Jesus, nós ainda poderemos nos arrepender, ter chances, essa história não é bíblica, tá bom? Aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que assistirão esse vídeo depois, que vai ficar aí disponível na internet, se você está ainda nessa esperança de que poderá se arrepender durante o milênio, por favor, preste atenção. O momento de arrependimento é agora. Se você ouvir a voz do Espírito, entregue a vida a Ele agora, porque quando Jesus voltar, os destinos já estarão decididos. Muito bom. Pastor Felipe, nossa gratidão, enfim, pelo seu tempo, pela sua conversa aqui conosco, e a gente deseja que o Senhor continue te abençoando nessa tarefa tão importante, né, de ensinar a Bíblia às pessoas,
da perspectiva correta, a fim de que isso traga esperança, direcione os olhos delas para Jesus e para a vida eterna que Ele oferece a cada um de nós, né? Amém. Eu quero agradecer a você, Tonete, Vinícius, agradecer a todos que me deram essa oportunidade de pregar nessa semana especial e agradecer especialmente a você aí que nos assistiu, não só ao meu sermão, mas a todos os sermões aí ao longo dessa semana, e dizer para você que Jesus está muito perto de voltar. Quando a gente estuda os eventos finais, a gente percebe que não vai demorar muito. Então se prepare, entregue a vida a Jesus e a gente se encontra na volta de Jesus. Um grande abraço para todos. Que bênção, não é? O sentimento é de que valeu a pena a gente passar essa semana aprendendo sobre tantas coisas. Pastor Vinícius, foi um momento para a gente reafirmar nossas crenças fundamentais. Falamos sobre o santuário, falamos sobre juízo investigativo, falamos sobre a importância da interpretação correta das Escrituras, falamos sobre a questão da eternidade, de que não é algo inerente ao ser humano, mas de que isso depende da aceitação de Cristo, da salvação. Enfim, quanta coisa importante nós tratamos aqui, não é? É verdade, Tonete. Chegou a hora de a gente terminar essa semana reafirmando o nosso compromisso com a Palavra de Deus, lembrando que nós somos chamados a fazer parte do povo remanescente da profecia bíblica, que é descrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa expressão, o testemunho de Jesus, é explicada em Apocalipse 19, 10 como o dom de profecia. Então Deus tem povo no tempo do fim, definido, muito bem definidas as suas características, os que guardam os mandamentos de Deus, integralmente o decálogo, o que inclui a observância do quarto mandamento. E é um povo que recebe o dom de profecia, que se materializa, não é, como uma revelação de Deus para guiar seu povo. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu esse dom e nós louvamos a Deus por isso. O nosso desejo é que você continue reafirmando o seu compromisso com a palavra completa de Deus para que você receba a luz do céu para saber aonde seguir nesse mundo tenebroso que está em trevas. Nós podemos contar, portanto, com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. Tudo, o resumo de tudo, a tese central que harmoniza o universo, equilibra, ou fundamenta o equilíbrio do universo, está mantida e defendida, e o grande acusador está denunciado. A tese é Deus é amor. Que isso esteja muito vivo no seu coração e na sua mente, que seja a pauta da sua existência. Deus é amor. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra em uma outra oportunidade.